Bem, vamos lá, vamos começando, porque já deu uns 10 minutos, o pessoal vai entrando aí, vou colocando a galera para dentro, sem problema. Sejam bem-vindos aí ao nosso quarto webinar da WF Brasil. Quarto não, desculpa, nosso segundo webinar da WF Brasil, e que a gente vai discutir hoje modelagem de negócio, e a gente convidou essa dupla de mega empreendedoras, que é a Day e a Vero, que elas estão aí para falar com a gente. Basicamente, o que vai acontecer é, elas vão conversando aqui com a gente, então não é uma aula, não é nada conceitual e nada, elas vão contar um pouco da história delas aí. E vocês que estão participando, eu coloquei aí no chat, mas vou reforçar, vocês podem fazer perguntas de 3 formas, basicamente. Primeiro, vocês podem acessar o mente.com e colocar essa senha aí, que eu estou lá olhando e captando as perguntas de vocês. A segunda forma é através do chat mesmo, tá? Então, vocês podem diretamente no chat fazendo as perguntas, que daí as meninas vão respondendo. Meninas, não se preocupem que eu vou passando para vocês as perguntas, tá? Porque às vezes ficar olhando no chat acaba distraindo aí, perde a linha de raciocínio, pelo menos eu sou assim. Então, não se preocupem com isso, que eu vou fazendo isso aqui para vocês, trabalho meu aqui. Ou vocês podem ligar o microfone e perguntar, no momento de interagir aí com elas também, durante a conversa. Até tem uma função aqui no Zoom que é de levantar a mão. Qualquer coisa, levanta a mão, que daí a gente vê aí e, enfim, e vai repassando as perguntas, colocando as perguntas aí de vocês, tá? Aproveitem esse momento, Dai, Ver, assim, depois eu vou agradecer oficialmente, mas desde já, muito obrigado aí por participar aí. E o que a gente vai fazer, só para vocês saberem, pelo visto tem gente que vocês conhecem, tem alunos nossos, tem facilitadores, que eu já vi a Suzy aí, o Kim acabou de entrar, não sei se tem mais alguém aí de facilitador nosso aí, mas enfim, galera toda aqui participando aqui nesse webinar. Então fiquem à vontade, a palavra é de vocês, e eu estou aqui coletando as perguntas, já já a gente volta a conversar. Então o palco é de vocês aí, palco virtual nosso. Muito obrigada. Vera, acho que eu começo me apresentando e aí eu passo a bola para ti, tá bem? Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Daiane Fole. Em nome do Bileb, gostaria de agradecer ao Leandro por esse convite, né, para esse webinar, que agora está tão, tá tão em alta, né, nesse momento, e eu acho que é um momento muito rico da gente compartilhar experiências acima de tudo, né. Como formação, sou engenheira civil de formação, e além da minha graduação, eu fiz toda a minha trajetória acadêmica, então até o pós-doutorado em engenharia, morei 2 anos fora do país, então com uma experiência internacional, e quando retornei para o Brasil, enfim, para a minha cidade, eu sempre fui inquieta assim, nessa questão de empreendedorismo, de ser empreendedora. Eu já criei uma empresa que não deu certo, né? Acho que todo empreendedor já criou uma empresa que não deu certo, lá em 2009, e mesmo tendo ganhado subsídios do governo, enfim, ter conseguido terreno para construir, mas era um projeto que eu faço uma análise hoje que na época eu acho que eu não me identifiquei, ele não bateu, era uma oportunidade de negócio, mas não bateu no coração, né? Como propósito. E aí acabei abandonando esse projeto e acabei entrando nessa vida acadêmica muito forte, acabei sendo gestora por 8 anos de uma instituição de ensino. Então, muito da experiência que eu tenho hoje de gestão, ou do que eu trago para dentro do Bileb e da Educativa, que hoje eu tenho 2 empresas, eu trago muito dessa experiência, dessa vivência de mercado, né? Então, sou CEO de relacionamento e expansão do Bileb Learning Space, que a Vera já vai apresentar um pouquinho, e sou CEO também da Educativa Inovações Educacionais, que é uma empresa de consultoria na área educacional. Então, trabalha com planejamento estratégico de instituições de ensino, escolas, enfim, e toda a parte de regulação MEC e CAPES. É isso. Vero?
ligar de volta o meu microfone. Obrigada mais uma vez, Leandro, pelo convite, por participar, né? Acho que é sempre legal a gente compartilhar um pouquinho a nossa experiência. Opa, eu tô... Na hora que eu fui ligar o microfone, ele caiu. Tá, ficou. Então, eu sou a Verônica, eu sou CEO de Gestão e Metodologia aqui do BILAB. Então, os processos administrativos, eles ficam sob minha responsabilidade, e os procedimentos metodológicos, então, das fases, né, daquilo que a gente executa. Eu sou formada em administração, é minha área de atuação, a minha área original, e tenho mestrado em administração também. Mas, com o passar do tempo, eu fui indo para a área de educação, fui professora, né, na graduação, fui me especializando, eu participava do consórcio STEM Brasil até o início desse ano, ativamente, agora mantenho, né, algum vínculo, mas... e aí, o Leandro, então, eu conheci numa pós-graduação que a gente fez na Finlândia, né, Leandro, uma qualificação que a gente fez, ainda não foi validada após, na Finlândia, e isso, de certa forma, foi um pontapé para que o BILAB acontecesse, porque a gente vinha, a Dai depois vai contar um pouco mais sobre essa história de como o BI surgiu, mas eu vinha muito incomodada por muito tempo, porque a gente quer fazer mais na educação formal, né, onde nós estávamos, a gente tinha um anseio por propor metodologias novas, uso de tecnologia mais qualificado e gerar algum impacto na educação básica, né? Porque lá no ensino superior, a sensação que eu tinha era que a gente pegava o final da formação, quando o aluno ele já passou por todo um processo. Então aquilo foi muito, mexeu muito comigo. E aí surgiu então a oportunidade do BILAB. Eu passei 11 anos como gestora acadêmica numa instituição de ensino superior, onde eu tinha já alguma estabilidade na medida do possível, né? Eu já estava bem organizada pessoalmente, então tomei a decisão de sair de lá e agora sou exclusiva do BILAB, além de algumas consultorias. Como a Dai comentou, então a ideia agora é contar um pouco. A gente dividiu essa conversa em algumas partes. Nós não vamos fazer apresentação, a gente quer que seja o mais leve possível e que vocês interajam com a gente. Então, o Leandro nos explicou antes que ele vai fazendo uma mediação, né, das perguntas. Vocês podem ir mandando e à medida que o Leandro achar que é interessante, que é pertinente com aquilo que a gente está falando, por favor, participem, tá? Eu vou compartilhar minha tela porque eu quero mostrar para vocês o que é o BILAB. Então, eu vou mostrar o nosso site de uma forma muito rápida. Acho que é a melhor forma que a gente tem para dizer o que é o BI. Deixa eu compartilhar e aí vocês me dizem, por favor, se vocês estão vendo. Está aparecendo aí a tela já? Tá? Muito bem. Então, esse aqui é o nosso site, né? A gente é o b_lab.us, de nós, em inglês. E eu vou vir aqui para a nossa metodologia, que daí explica um pouco do que nós somos. A gente sempre tem que explicar. É difícil porque o BILAB é um modelo novo. Por mais que tenham várias iniciativas de Fab Labs, espaços makers, enfim, a gente sempre tem que explicar. Então, o que nós desenvolvemos, né? O BILAB, ele nasceu com o intuito de desenvolver 3 competências principalmente. Então, o nosso foco está no desenvolvimento das competências. A primeira delas, o pensamento crítico. No mundo cercado de informações, a gente vive falando isso, né? E é só ver agora a situação da pandemia, o quanto a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Agora, como selecionar adequadamente, como ser crítico para saber identificar aquilo que é válido ou não, fugir das fake news, ou tomar decisões que são tão difíceis, né? A segunda competência, a resolução de problemas, e problemas que são cada vez mais complexos, né? A gente está falando de uma sociedade que, e de novo, agora, o bom é que essa pandemia ela vai servir de exemplo por muito tempo para muita coisa, né?
Mas então, a resolução de problemas que são cada vez mais complexos. A gente tem agora uma situação super grave de produção de APIs, por exemplo, e que nunca se enfrentou essa situação. Então, os problemas, mesmo com um mundo altamente globalizado, altamente tecnológico, eles precisam de soluções muito rápidas, muito ágeis e que levem em considerações variáveis de diferentes áreas, né? E mais do que isso, que leva em consideração também a opinião das pessoas, né? A opinião pública. Então, a gente tem a necessidade do pensamento crítico, da resolução de problemas e da criatividade. Sem criatividade, a gente não resolve problemas, a gente não toma boas decisões, né? Essas competências, essas 3 competências, elas não foram selecionadas aleatoriamente por nós. Elas são competências identificadas nos principais relatórios, enfim, as principais organizações, elas apontam essas como competências fundamentais para qualquer profissão do século XXI. E dentro desses relatórios está o relatório do Fórum Econômico Mundial, né, que vai trazer as competências para os profissionais do século XXI. Bom, a gente não sabe que profissões exatamente vão ser essas, não sabe que conhecimento técnico necessariamente a gente vai ter, mas a gente sabe que algumas competências são necessárias. Então, isso é o que nós buscamos desenvolver aqui no BILEB. Logo mais, a gente tem o como fazermos, né? Então, qual é o modelo, ele já deve estar passando aí, qual é o modelo para que essas competências possam ser desenvolvidas? Então, a gente tem a primeira parte é o design thinking, que são esses elementos que aparecem aqui no lado esquerdo. Então, ele é a base tanto para a construção dos nossos produtos, serviços, projetos, enfim. Então, no ponto de vista de gestão, a gente usa muito o design thinking e também na execução dos cursos, né? Então, a gente tem uma metodologia em que tem um problema complexo, um grande problema, e aí a gente tem que se aproximar dele, definir exatamente, compreender que problema é esse, criar ideias, né, ou ter ideias de soluções possíveis para depois identificar a viabilidade ou não da sua aplicação, prototipar e, o mais importante no nosso ponto de vista, testar. Aqui no BILEB, enquanto instituição, enquanto formação para crianças ou para educação, né, um ambiente de aprendizagem, a gente acredita muito nessa possibilidade de prototipar, errar, né, testar, identificar problemas, corrigir, prototipar de novo. E é isso que na educação formal, por muitas vezes, a gente não tem, né? A gente faz uma prova, tira nota 6, e aí talvez tu tenha direito a exame ou não, ou tira nota 7 e deu. O resto eu não aprendi, mas eu passei e tá ok, né? Aqui a gente está falando de um modelo em que os projetos eles vão sendo constantemente avaliados e testados. Essa é a nossa metodologia e essa palavra ali do lado, o STEM, né? Então é o acrônimo em inglês normalmente, ele é muito comum, né? Fora daqui a gente vê. Em inglês ele representa S, então de Science, né? A ciência, a tecnologia, engenharia e matemática. Aqui a gente está adotando a versão com o H no meio, que é o de humanidades. Então, a gente acredita que para resolver qualquer um dos problemas que se coloquem aqui no laboratório ou na vida de qualquer pessoa, é necessário que haja relação entre essas áreas todas. As humanidades trazendo contexto, né? A gente não resolve um problema sem compreender questões sociais, filosóficas, econômicas que estão envolvidas nesse problema. Então, a ciência, a tecnologia, ela tem que vir para resolver um problema e não por si só. Então, essa é a metodologia que a gente segue. Nós temos 4 regras aqui no BILEB, que são as regras principais. A gente até tem alguns combinados. A gente fala com criança, né, de 5 anos, 6 anos, eles não podem correr, não podem gritar, não podem bater no coleguinha, por exemplo. Mas isso é um combinado. A regra, as 4 regras aqui do BI, elas são essas aqui. A primeira delas é que criar é o que nos torna humanos. Então, a gente tem que ser criativo. Nós somos, enquanto seres humanos, nós podemos ser criativos ou não, né? Uma abelha, ela não pode não criar. Ela não pode não criar o mel. Ela morre. Ela não sobrevive. Ela tem uma cadeia que precisa ser seguida. Nós podemos não criar, se a gente quiser. Agora, criar é aquilo que nos torna humanos, é aquilo que nos diferencia das máquinas, por exemplo. Uma inteligência artificial ou qualquer
tecnologia nova, ela vai agir a partir da criação do ser humano. Então, a primeira regra é que nós temos que ser criativos. Criar é aquilo que nos torna humanos. A segunda regra é que nós temos que fazer juntos. Então, todos os projetos, todos os trabalhos, todas as atividades, e mesmo como eu falei antes, do ponto de vista de gestão, as nossas atividades, elas são sempre construídas em conjunto, né? Uma pessoa pensa melhor junto do que sozinha, né? As pessoas pensam melhor juntas. A terceira regra é que nós temos que compartilhar. Então, seja compartilhar aquelas experiências que eu tenho, seja compartilhar as falhas em algum processo. As crianças são estimuladas o tempo todo, e aqui atrás de mim, depois vocês vão ver, tem uma arquibancada. Então, em todas as etapas, em várias diferentes etapas dos projetos, eles têm que compartilhar os seus resultados. E, por fim, a última regra é a que seja divertido. Então, a gente tem que se divertir nesse projeto, nesse processo todo. E não é porque a gente está falando de educação que ela não precisa ser divertida, bem pelo contrário. Eu me lembro muito bem da época em que eu ia para a escola e que eu voltava muito empolgada, contando para os meus pais tudo que eu tinha descoberto, né, na aula. Então, eu achava aquilo fantástico, aprender era uma coisa muito legal. E em algum momento da vida isso se perde. A gente não acha uma criança, esses dias aqui no BIA, falou para o pai dela que era muito maneiro saber sobre as constelações. Então o pai, e ela estava muito empolgada, e ela falava, é muito maneiro, pai. E não foi uma atividade simples, eles tiveram que escrever muito, tiveram que pesquisar muito, e eles têm 8 anos, 7, 8 anos, então não é só brincadeira, né? E aí o pai dela perguntou, em que momento será que a gente deixa de achar maneiro ir para a escola? Né? Em que momento será que se estudar deixa de ser legal? Então, esse divirta-se que tem aqui nas regras, ele passa por isso. Que seja um momento de aprendizagem, que seja um momento de descoberta, que seja um momento divertido realmente, né? E aí, para encerrar, o nosso propósito, né? Então, a nossa missão, a descrita, declarada, o nosso propósito é empoderar pessoas para transformar qualquer mundo. Então, qualquer mundo em todos os sentidos possíveis, né? O seu mundo particular, a sua família, a sua comunidade, a sua cidade, o seu país, e quem sabe até outros mundos. A gente explora muito a temática das missões espaciais, né? Primeiro que a gente não pode descartar isso, não é mais ficção científica, a gente está falando de uma tecnologia que está muito presente e que para as crianças de 6, 7 anos, quando eles começarem a sua atuação profissional, vai estar muito mais próximo deles. Então a gente está aqui nos desafiando a empoderar as pessoas para que elas possam fazer a diferença em qualquer contexto, em qualquer local onde elas estejam. Esse é o BILEB. Então, a ideia aqui é contar um pouco para você sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Nós desenvolvemos atividades, então, como eu fui falando um pouquinho, para crianças de 5 até, eu vou voltar a aparecer aqui, para crianças de 5 até jovens de 15 anos. Além desses, a gente também trabalha com professores, gestores educacionais, enfim. Mas o nosso público principal são essas crianças e jovens, de 5 a 15 anos. Nós trabalhamos com missões, são cursos regulares, em contraturno da escola. Então, uma vez por semana, 1h30, eles vêm aqui para o BILEB, que é um laboratório, para desenvolver projetos que vão durar um semestre. Basicamente é isso. É como se fosse o curso de inglês, que ele vai, faz o encontro semanal no contraturno da sua escola. Nós temos algumas questões que são muito importantes e que depois a Daiane vai contar da modelagem do negócio e que elas fizeram parte e sempre tiveram que ser seguidas, né? A gente está propondo um método que exigiu ou demandou da gente muito estudo, muita compreensão, muita vivência prática, né? Todos nós que estamos envolvidos no projeto do BILEB, a gente sempre pesquisou muito e desenvolveu muitos projetos na área de inovação acadêmica. Então, a gente tem uma metodologia que ela é necessária. As crianças não vêm para cá para aprender robótica, elas vêm para cá para aplicar a robótica num projeto e, com isso, desenvolver competências. Ok, então a gente precisa de uma metodologia que funcione bem.
Além da metodologia, a gente precisa ter uma infraestrutura adequada. Eu vou aproveitar e vou mostrar rapidinho eu me prendi aqui. O Bilab, ele é um laboratório, né? Então eu estou sentadinha aqui no meio. Ele tem ali um painel de marcenaria, componentes eletrônicos. Aqui atrás, como eu falei antes, a gente tem uma arquibancada, tem uma escorrega do lado para as crianças bloquearem e descerem no escorrega. Aqui a gente tem a impressora 3D, não está aqui hoje, a gente está imprimindo máscaras de proteção facial para os hospitais, enfim, e para algumas outras instituições aqui da cidade. Tem a cortadora laser. Aqui nessa ponte de comando, nessa sala de reuniões, tem a Daiane, que a gente está separado pelo bem do isolamento social, então ela está aqui. Enfim, então aqui é um laboratório. É tudo muito móvel, muito flexível, né? As mesas, elas permitem diferentes configurações. A gente tem os quadros brancos que estão aqui, que eles são móveis, eles têm rodinha, tem painéis também que correm por todo o laboratório. É legal, as pessoas quando chegam aqui no BI, elas acham sempre muito bonito, muito legal, porque é um ambiente colorido, é um ambiente divertido, né? E que para um professor permite que o professor faça tudo o que ele quiser. Porque a gente consegue ter diferentes configurações, diferentes modelos para esse laboratório. Agora, eu falei antes, a gente tem uma metodologia e a gente tem uma infraestrutura. A infraestrutura por si só, o ambiente por si só, ele não quer dizer nada. A metodologia por si só também é difícil, porque às vezes eu quero fazer uma atividade, mas eu precisaria que eles pudessem escrever por tudo, que eles pudessem se reunir em grupos diferentes, então faz falta. Só a metodologia e a infra também não vão ser necessárias. Tem uma outra parte que são as pessoas. Não adianta a gente ter um modelo, né, como esse que a gente está propondo, com uma metodologia muito diferente, com uma infraestrutura muito própria, né, e muito bem pensada em cada um dos seus detalhes, se nós não tivermos pessoas preparadas para executar aquilo que a gente está propondo. Então, esse sempre foi um desafio quando a gente construía o projeto, porque eu, a Daiane, o Adriano, o Kenny, que somos os sócios, os idealizadores desse projeto, a gente não podia estar na linha de frente o tempo todo, né? O nosso modelo, ele não permite isso, até porque nenhum de nós é educador das séries iniciais, que era algo importante também. A gente precisa ter professores de séries iniciais que também dominem as questões pedagógicas, né, de gestão das turmas. E aí, então, esse terceiro elemento, que são as pessoas, ele é um elemento fundamental para que o modelo de negócio que a gente estava propondo, ele fosse possível. Passando por tudo, e aí foi muito difícil, muito difícil não, foi desafiador. Nós tivemos por 6 meses, talvez até mais, mas acho que 6 a 8 meses antes de abrir as portas, a gente já estava fazendo a seleção dessas pessoas. Nós contratamos os professores, que aqui nós chamamos de mentores, nós contratamos eles 4 meses antes de iniciar as atividades e nós tínhamos reuniões todas as semanas com eles para desenhar esse método junto. Eles não são pessoas que vão vir aqui e vão executar o método que a gente está propondo. Eles são pessoas que ajudaram a construir esse método, que pensaram cada um dos detalhes e que, por isso, agora conseguem, semanalmente, quando a gente se reúne, conseguem dizer aquilo que foi bem planejado, que está ok, que está rolando legal, e aquilo que a gente precisa mudar, porque, enfim, a gente não acerta em tudo no momento em que faz um planejamento, né? Passando tudo isso, então, para encerrar, a gente tem um modelo de gestão, que é muito particular, né? A gente tenta ser o mais dinâmico possível, o mais ágil possível e o mais presente possível. Então, nós todos sócios, por mais que tenham outras atuações em outras áreas, enfim, né, outros negócios acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente acompanha permanentemente o Bilab, a gestão do Bilab, e tenta tomar decisões o mais rápido, o mais ágil possível. Isso aí, pessoal. Então, quem nós somos, o nosso modelo que passa por esses pilares de metodologia, infra e pessoas. E agora a Dai vai contar um pouco para a gente, a Daiane, como que foi a constituição do Bilab, né? De que forma a gente construiu esse projeto. Muito bem, obrigada, Vero.
É bonita a história, né? Diga. Só essa, assim, da gente continuar, já tenho algumas perguntas ali, mas tem umas que eu vou deixar mais para o final, porque, na verdade, eu acho que vocês estão vendendo tão bem o Belab aí que o pessoal já está perguntando ali se tem possibilidade de expansão para outras cidades, viu? Então. São Então, já a oportunidades, gente... Isso, então vamos falar um pouco do... essa Verônica. Vamos falar um pouquinho do modelo, deixar a Dai falar, obviamente, daí a gente passa aí para as perguntas aí para vocês. Ok. Então, enfim, como eu estou vendo algumas pessoas que fazem parte aqui desse webinar, que não tem a formação raiz, que eu quero dizer, de administração, eu também não tenho, tá? Então, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Então, eu posso estar errando ou misturando alguns conceitos, mas acho que o mais importante aqui, que é um alinhamento que a gente fez com o Leandro, é mostrar a nossa vivência, né? Ou seja, quais foram as nossas experiências, por o que a gente passou, onde que a gente teve êxito ou não e como que a gente se reinventa de forma rápida nesse processo, né? Então, dentro do processo inicial, lá antes da gente criar o Bilab, a gente teve uma preocupação muito grande em construir um plano de negócios. Tá? Então, a nossa preocupação, o sumário do nosso plano de negócios, ele passou muito por todos os itens, todos aqueles 9 itens do Lean Canvas, né? Então, aqueles 9 itens, eles estão incorporados lá dentro. Mas por onde que a gente começou todo esse processo? Na verdade, nasceu dentro da minha casa, né, várias conversas, enfim, entre eu e meu marido, porque nós tínhamos uma dor, uma preocupação, que o Bilab ele veio para sanar essa nossa dor enquanto pais. Porque nós sempre, como educadores, tanto eu quanto ele, como educadores e profissionais atuantes na área de educação, nós sempre tivemos uma grande preocupação no que a gente poderia tirar do papel tudo aquilo que a gente aprende, os cursos, vivência internacional, tudo aquilo que a gente fez na nossa vida acadêmica e que a gente escuta, lê e acaba implantando dentro do ensino superior, que era onde, no caso, eu trabalhava antes, o Adriano continua trabalhando no ensino superior. Como é que a gente tira isso do papel e implanta, como a Vero falou, para impactar as crianças desde pequeno? Ou seja, que permita que os nossos filhos, eu tenho uma filha de 8 anos e meio e um de 2 anos e meio, a minha filha, ela é a matrícula número 1 do Bilab, né? Então é astronauta número 1. E dentro desse processo, a gente queria proporcionar para os nossos filhos um ambiente de desenvolvimento de competências que fizessem a diferença deles como profissionais do futuro. Ponto. Esse foi a dor que a gente diagnosticou, né? Que a gente tinha em casa. E óbvio que a gente conversou com muitas pessoas e era a mesma dor de diversos pais. Não de todos os pais, mas de muitos pais que a gente conversou. Dentro desse processo de modelar o negócio, então, como eu falei, nós tínhamos um plano de negócios, nós fomos muito fiéis assim, em coletar e fazer um levantamento, uma pesquisa de mercado muito grande, muito grande. Só que, para além de toda essa estrutura do Canvas, quem conhece o Canvas ou o Lean Canvas, para além dessas ferramentas, o que mais que a gente fez? Porque quando você se propõe a fazer um brainstorm, enfim, cheio de post-its, colocando várias ideias na parede, tentando imaginar qual é o segmento, quais são os teus clientes, que problema que eu estou resolvendo, qual é a proposta de valor, ou seja, qual é o nosso propósito. A gente discutiu muito qual é o nosso propósito aqui do Bilab, né? Que fosse algo fácil não de implementação, né? Mas fácil de a gente memorizar e dizer, é por isso que a gente nasceu. Por isso que a gente está aqui. Né? Então, qual era o nosso propósito? Quais os nossos produtos, ou seja, com quem que a gente ia se comunicar, se a gente ia ter um produto só ou diversos produtos. E dentro desse processo, acho que a gente fez um movimento muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que foi, nós fizemos diversas reuniões de validação do projeto.
Então, nós conversamos com diversas pessoas, a gente foi a campo, né? Então, nós apresentamos e validamos isso com potenciais mentores e também potenciais investidores, potenciais consumidores desses nossos produtos, né? Então, nós agendamos diversas reuniões, uma apresentação bacana ali do que seria o B-Lab, enfim, para ver se tinha, se fazia sentido isso para as pessoas e para o mercado. Nós fizemos uma análise, uma matriz SWOT muito refinada, revisitamos, visitamos, pegamos outros insights, brainstorm com diversas pessoas para alimentar essa matriz SWOT que nos desse a possibilidade de olhar quais eram as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e ameaças para a gente poder constituir esse negócio, né? Sempre na perspectiva de ir minimizando as questões negativas que pudessem impactar nesse negócio. Para além disso, a gente fez uma pesquisa de mercado. Então, uma coisa bacana, pessoal, quando a gente fala em empreender, enfim, abrir um novo negócio, e você pensa, não, eu preciso de sócios, que esse precisar de sócios, ele não seja só por questões financeiras. Então, isso é um princípio muito bacana, assim, o projeto nasceu lá dentro de casa, onde podia ser somente eu e o Adriano, sócios, enfim, os donos da empresa, e a gente não ter convidado ninguém mais para somar nesse projeto. E as duas pessoas que a gente convidou para entrarem dentro desse projeto eram duas pessoas que tinham diferenciais para agregar o projeto. Então, não é dinheiro. Claro que o dinheiro é importante também, porque você precisa sustentar, você precisa botar de pé esse projeto, mas muito do que a gente buscava eram as competências que essas pessoas teriam, a afinidade que elas tinham conosco para que a gente pudesse inovar de fato e pessoas que acreditassem nisso, né? E que dessem a vida por esse projeto, por esse negócio, né? E aí que a gente se aproximou, então, tanto da Verônica, que nós já éramos parceiros de trabalho, então, com todo esse know-how que ela traz, né, além da formação em administração, além da experiência de gestão, e aí o Kenny, quando entra, que é um outro sócio, que entrou com uma expertise, então, de posicionamento de mercado, né, uma leitura de mercado. Então, como administrador também e pesquisador, então todos nós, toda a nossa equipe são pesquisadores, todos fizeram mestrado, doutorado, a Vero está se encaminhando agora para o doutorado, inclusive os nossos mentores, né? Os nossos mentores aqui também. Se a gente está dentro de um laboratório de aprendizagem criativa, como é que você vai ir para dentro de um laboratório fazer ciência se você nunca foi um pesquisador, você nunca fez ciência? Então, nós temos essa premissa também na formação dos nossos mentores. E aí, com essa expertise tanto da Verônica e do Kenny, nós construímos uma pesquisa de mercado. Então, nós temos uma rede, uma conexão muito grande com educadores, enfim, pais, e a gente disparou essa pesquisa, ninguém sabia que era B-Lab, que era um negócio, era uma pesquisa que a gente estava fazendo para validar esse negócio e, inclusive, o nome do produto, né? Então, isso foi legal. Nós fizemos um MVP, então bem MVP mesmo, né? Porque a gente não tinha um laboratório maker, não tinha essa infraestrutura, não tinha isso, mas a gente criou um curso rápido com uma linha que dialogasse muito com o que a gente trabalharia aqui dentro do BI. E em 24 horas nós tivemos 45 inscritos. Então a gente teve que travar as inscrições ali, foi tudo muito rápido. A gente encheu de crianças, enfim, uma sala e nós rodamos um MVP ali do nosso negócio. E a gente viu que teria essa procura, essa adesão realmente. Então, eu acho que enquanto modelagem de negócio, você possibilitar essa saída do papel, eu acho que ela te ajuda a amadurecer mais o negócio. Porque às vezes a gente está tão apaixonado pela ideia que a gente não se dá conta de alguns erros que a gente pode cometer na frente.
né? Então, que a gente não seja movido nesse momento apenas pela paixão e que somente a gente acredite no nosso negócio, aí não dá jogo, né? Aí não dá game. E um outro movimento que a gente fez, como eu e a Vera, a gente viaja muito por consultorias, enfim, a gente disse, não, peraí, nós vamos para São Paulo e nós vamos fazer visita de benchmark. Então, nós analisamos todos os potenciais concorrentes, né, ou locais que tivessem um propósito ou atividades similares, espaços similares ao nosso. Nós fomos para São Paulo visitar, então, empresas que tinham esse desenho. E aí, até para a gente ter uma segurança, nós vamos montar realmente um negócio do zero, ou será que não é mais fácil a gente simplesmente trazer uma franquia para Passo Fundo? É muito mais simples uma franquia, né? Só que quando a gente se deu conta do que a gente encontrou nessas franquias, elas não casavam com o nosso propósito. E aí a gente disse, não faz sentido nenhum a gente trazer uma franquia para cá e depois a gente ficar brigando com os donos, enfim, da franquia para mudar processos e método, principalmente, né? Porque infraestrutura, eu acho que a Vero falou, tem questões que elas são muito fáceis de serem copiadas, ou seja, as pessoas, todas as fotos estão abertas no site, as pessoas podem vir aqui, tirar foto, visitar, fazer um projeto arquitetônico igual. Agora, o black box que a gente fala, né, a caixa preta do nosso negócio mesmo, o black box, ele é justamente o método, né? E eu acrescentaria o método, o nosso processo de gestão, que dá uma segurança, uma agilidade. A culpa não foi minha, não, Kim. Pior que não foi. Enfim, eu vi escrito ali, ó, alguém encerrou esse webinar aqui. Na verdade, esse é um dos, vamos dizer assim, problemas de colaboração, né? Que essa conta é colaborativa, entendeu? Entendi. E aí ela tem um tempo, né? Não, mas não foi por causa disso, não. Na verdade, a gente tem reservado, vamos dizer assim, a gente tem reservado essa sala, mas daí alguém acabou esquecendo e entrou no horário que não devia. Entendi. Mas o povo vai entrando aí aos pouquinhos. Entendi. Dai, pode continuar. Isso, desculpa. Tá. Vamos lá. Beleza. A gente tem uns minutinhos ainda aí. Vamos lá. Deixa eu só tirar o barulhinho aqui. Desligar o WhatsApp Web. Beleza. Bom, então, seguindo ali o que eu estava falando, essa importância do sair do papel, né? E sair do modelo 3, 4 pessoas discutindo um negócio e você ir a campo. Acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Muito bacana. E que nos agregou muito e que nos trouxe uma visão também de outros produtos que a gente poderia trazer para dentro do Bileb. Então, eu falava para Vero antes, assim, a gente resgatando, a gente tinha alguns princípios norteadores ali no início da modelagem de negócios, né? Porque a gente foi a modelagem de negócio, inclusive, de toda a parte orçamentária, financeira, orçamentária, enfim, projetando, a Vera não vai me deixar mentir, acho que no mínimo 5 anos a gente projetou, né? Então, nós projetamos 5 anos e ali sendo muito pessimista em diversos pontos, enfim, aspectos, mas a gente sempre diz desde o início, a gente quer que o Bileb, ele seja um negócio sustentável com o seu produto principal. Os demais produtos que vierem a ser agregados a ele, eles vão somente somar na rentabilidade do negócio, né? Então, a gente sempre desenhou o modelo de negócio nesse formato, que aquele produto deveria ser sustentável, né? Deveria sustentar o Bileb.
Só que é óbvio, então acho que é importante a gente contar, enfim, coisas da implementação desse modelo de negócio, porque eu sempre digo que tudo é como na pesquisa, né? Ele é uma hipótese até que seja testado, né? Então, a gente tenta se cercar de hipóteses, diversas hipóteses, mas quando a gente vai para a prática, essas hipóteses elas vão ser testadas, elas podem ser validadas ou não, né? A gente pode ter falhado ou não no planejamento. Então, por isso que quanto mais você se cercar enquanto gestor, né, enquanto empreendedor, quanto mais você se cercar de informações que te ajudem a tomada de decisão e minimizar possíveis erros, enfim, melhor, tanto melhor para o teu negócio, porque você vai ter mais tempo de pensar na implementação dele, né? Eu acho que uma coisa bacana assim de negócios novos, de startups novas, e de uma equipe enxuta como a nossa, a gente sempre toma decisão muito rápido, né? Então, nós temos um processo de gestão, acho que a Vero comentou rapidamente antes, que é um dos nossos diferenciais, pelo menos a gente considera um dos nossos diferenciais, porque muitas empresas que a gente acompanha, ou tem amigos, enfim, empreendedores, eles não têm essa rotina que a gente tem. Então, nós temos, no mínimo, 2 reuniões semanais, 2 encontros, né? 2 agendas semanais. Uma só para tratar de método, tudo que acontece aqui dentro do laboratório. Então, tem um turno dedicado só para isso, onde os mentores são envolvidos. E tem um turno da semana, onde a gente olha toda semana, pessoal. A gente olha toda semana. Fluxo de caixa, a rentabilidade de cursos rápidos, enfim, de outros produtos que a gente colocou no mercado, novas possibilidades. A gente olha muito a questão da satisfação. Lembra que a gente falou ali da nossa última regra, que era o que seja divertido? Então, a gente quer pessoas felizes aqui dentro. Então, inclusive nós, nas nossas reuniões de gestão, a gente ri, fala bobagem, piada, tem a coisa séria também, mas a gente também quer se divertir, né? Então, e a gente quer a nossa equipe, os nossos clientes, os nossos gestores, a gente quer todo mundo feliz aqui dentro. Então, esse processo a gente traz ele como um dos princípios também para dentro do nosso modelo de negócios, né? Então, eu falei, ele ser sustentável com o produto principal, essa frequência, né, essa presença forte nossa na gestão, pessoas felizes, todo mundo aqui dentro tem clareza dos seus papéis. Então, lá no nosso modelo de negócio, na modelagem, tinha o nosso organograma, que a gente não fez no modelo de organograma, tá? Então, a gente fez um modelo bem diferente, assim, porque a gente queria inovar até nisso. Então, a gente fez um modelo todo conectado por cores, assim, mas não era aquelas caixinhas, tudo linkado, assim, aquele organograma normal. Mas a gente criou a nossa estrutura, até porque a gente está falando de 4 sócios que estariam na frente do negócio, né? Então, afinal, quem é que vai bater o martelo e assumir isso aqui, né? Então, não dá para ser os 4, e isso é importante. Então, que fique claro o papel, inclusive, dos sócios dentro do negócio. Até trazendo um exemplo, assim, o Kenny, desde o início, né, que é um dos nossos sócios, ele disse, vou participar toda semana das agendas. Nós temos um grupo de WhatsApp que a gente está sempre ativo ali, um grupo de CEOs. A gente, quando chama, ele vem muito rápido, mas desde o início ele disse, eu não vou estar no dia a dia na operação do Bileve, porque ele tem outros negócios. Isso é muito importante, pessoal, muito importante ter essa clareza dos papéis e do nível de participação das pessoas dentro do negócio. E aí, dentro dessa modelagem, a gente construiu também quais eram os papéis das nossas equipes. E aí, um dos diferenciais que eu disse que a gente tem, todos os nossos colaboradores, eles têm um plano de trabalho muito claro, que define os seus papéis e o seu nível de atuação, suas alçadas aqui dentro, até onde que eles vão, enfim. Mas tem planos de trabalho que não deixam a gente falhar na execução. E outra coisa que a gente sempre fala, né, como uma startup, a gente tem uma equipe pequena, enxuta,
e a gente não pode ter falha em processo de comunicação, e a gente não pode deixar o nosso cliente esperando. Então, a gente se aproxima muito nesse processo de comunicação clara, pesquisa, a gente tem feedback permanente, então todo semestre a gente tem uma pesquisa de feedback com os pais, inclusive agora, nesse período de pandemia, a gente foi muito rápido na implementação do modelo tanto online quanto desafio por projetos com as crianças, e a gente já aplicou a pesquisa de satisfação, mesmo nesse momento, então super enxuto, porque a gente sabe que os pais eles estão cheios de demandas, então foram 3 ou 4 perguntas, se eu não me engano, bem enxuto, onde a gente queria escutar eles para ver se a gente está sendo assertivo nesse processo. E até que ponto a gente está inovando e trazendo uma experiência diferente para as crianças dentro de casa, para aquilo que eles já estão recebendo da escola. Então, ainda como oportunidades, né, esse momento, assim como todo e qualquer negócio, quem aqui é empreendedor ou quem está acompanhando empresas ou instituições, sabe que todo mundo está sofrendo com o seu fluxo de caixa. Nós, inadimplência, evasão, nós não somos diferentes, mas a gente está fazendo todas as segundas-feiras, das 10 à meia-noite, porque a gente tem os filhos para cuidar durante o dia, né? Tem outras atividades, mas toda segunda-feira, das 10 à meia-noite, e logo que surgiu a pandemia, nós fizemos 3 reuniões na mesma semana, das 10 à meia-noite, segunda, quarta e sexta, para a tomada de decisão rápida, para discutir, para desenhar cenários. Então, nós desenhamos cenários até a nossa perspectiva de fim de pandemia, até dezembro, a gente tem todo o cenário financeiro projetado até lá. E o que é que nós vamos fazer? Nós temos o acompanhamento da evasão, ou de potenciais clientes que já mencionaram algo em querer trancar a matrícula dos seus filhos. Então, a gente tem se antecipado a esses movimentos, a gente não está deixando as coisas acontecerem. Então, a gente já foi proativo e mesmo logo que surgiu isso, que já foi da metade para o final de março, quando entrou o mês de abril, a gente já anunciou para todos os nossos contratos, todos os nossos clientes aqui, que eles teriam 20% de desconto na mensalidade do mês de março, né? Então, todos elogiaram, muitos elogiaram, dizendo que a gente foi proativa, a gente não esperou eles virem nos procurar com essa demanda, mesmo sabendo que a gente precisa de caixa, né? Mas aí, o que a gente fez? Não, nós estamos dentro de um laboratório, né, de aprendizagem criativa. A Vera mostrou todos os equipamentos aqui, inclusive a 3D não estava ali quando ela mostrou, porque está na minha casa. Então, a gente imprime, fica lá imprimindo 24 horas. Então, tudo que é impresso na impressora 3D vai para doação. Então, a gente doa para os hospitais, clínicas, todo o pessoal que está em linha de frente no atendimento ao Covid. E tudo que a gente utiliza aqui e produz aqui na cortadora laser, aí a gente compra os materiais e a gente vende. Nós estamos vendendo máscaras agora de proteção facial. O que, com certeza, pelas nossas projeções, que a gente olhou segunda-feira à noite agora, né, das 10 à meia-noite, as nossas projeções, a receita que vai vir dessa oportunidade que a gente achou, ela vai nos segurar, enfim, enquanto o fluxo de caixa aí por um período, né? Então, enfim, não sei se eu misturei tudo, se eu fui clara ou não. Não, foi ótimo, na verdade, tô aqui, né, deu essa pausa aí. A gente fez, eu não sei se vocês repararam, gente, a gente fez 2 minutinhos de break aí para vocês, tá? Só para vocês tomarem uma água, ir no banheiro rapidão, correndo. Mas o Daeveiro foi ótimo, assim. Eu só queria, aproveitando, assim, né, porque aquilo que eu falei para vocês, né, que a gente tem tanto alunos quanto facilitadores. Então, eu queria pontuar algumas coisas assim, para eles entenderem, né? Não para eles entenderem, mas para fazer a conexão com o que eles estão estudando aí. O que você acabou de falar dessa oportunidade que surgiu, né? Então, assim, isso acaba acontecendo com todo e qualquer empreendedor. A gente faz plano, a gente projeta, a gente pensa nisso, a gente pensa naquilo, e de repente vem alguma coisa que faz tudo isso mudar, né? Aqui a gente está, obviamente, tratando de um caso extremo de pandemia, mas como isso também traz algumas oportunidades novas, né? Então, vocês falaram, vocês começaram
fazendo como forma de doação, né, dessas máscaras, né, aquelas máscaras que, não sei se tem aí, hoje à tarde vocês me mostraram, não sei se está aí para Tá aqui atrás de mim, peraí que eu vou pegar. a ver, não, sem problema. Eu fui buscar. Então, isso, essas máscaras. Então, começou como doação, mas daí teve um interesse, ou seja, começou a surgir um novo segmento de mercado para vocês. Eu acho isso essencial e muito importante aí para vocês. E é interessante quando vocês vão contando assim o quanto que o negócio foi realmente modelando, né? E tem algumas coisas assim que eu vi de vocês falando, a Dai principalmente falando no começo aí do propósito, a gente queria pegar franquia, mas não vamos pegar franquia porque não batia com o nosso propósito que a gente queria. Isso tem muito a ver com o que eles estão estudando, questão de fluxo, de paixão, do que acredito, de valor, a questão de todo o processo de validação, que isso é muito importante, porque assim, enquanto a gente não tem resposta do mercado, é ideia, e é sonho, né? Então tipo, não tem ainda valor, né? Vamos dizer assim, valor mesmo de ser uma solução viável, né? Então esse processo assim, eu para mim assim, né, do que eu estava observando, eu fico observando, mas fico de olho nas outras onde a gente está com as perguntas assim, isso para mim foi muito valoroso e eu achei sensacional e demais. Verônica, eu tenho duas questões para você. Que eu não sei porque que você falou que esse escorregador é só para criança, porque se estivesse aí eu já estava escorregando, eu já estava aí. Tu acha que a gente não desceu, né? E 2, eu não sei porque que você trocou sua camiseta, porque eu gostava muito mais da camiseta, que você não, essa é linda, maravilhosa, mas eu gostei da camiseta que você tava hoje à tarde, que todo roqueiro só é roqueiro enquanto começa a tocar um Raça Negra. Então tem tudo a ver com essas lives que a gente está vivendo aí. Em homenagem à live, a melhor live que teve da quarentena até o momento, né? Exatamente. Quem é raiz, não, raiz. Eu coloquei a do Bi, ó, mas o quanto a gente fala bastante sobre isso, a vontade de vestir a camiseta. Ele é pequenininho aqui, mas ele tem várias referências. Sabe quando falou de paixão, acho que essa é uma referência, essa é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, no Bileb, que eu sempre fui nerd e taxada de nerd. Hoje é geek, hoje é legal ser nerd, mas uma vez não era muito legal ser nerd. Eu gostava de videogame, enfim, né? E aqui no Bi, cada um tem uma paixão. A Dai ama viajar. Ela tem uma vivência assim, internacional muito grande. O Adriano é muito fã de Star Wars, por exemplo, Star Trek. E cada um de nós tem uma paixão. E a gente conseguiu, de alguma forma, e daí a Kenny é maker, mostra, né? O Kenny, ele comprou uma impressora 3D para casa dele, pra te ter uma noção. Então cada um de nós, e aí tu falou da camiseta, eu lembrei, porque cada um de nós tem o seu lado B, que é uma das questões do Bi-Lab. Cada um de nós tem o seu lado B, e a gente faz questão de que ele apareça aqui. Né, que a gente tenha um espaço e que isso possa ser incorporado. Nós temos uma das mentoras responsável, acompanha as turmas dos mais novinhos, assim, e ela é desenhista, ela é excelente desenhista, agora começou a fazer até tatuagem. Então, no máximo possível, a gente tenta integrar essa habilidade dela de desenho nas atividades que a gente faz. Então, o quanto é legal a gente ter uma paixão, um propósito, e quanto isso motiva a gente e faz a gente ficar feliz aqui dentro, né? A gente faz questão disso mesmo. Ótimo, muito bom. A gente está aí, né? Tudo bem que a gente teve o break, começou um pouquinho depois. Leandro, diga. Eu preciso falar uma coisa. Você pode falar o que você quiser aqui. Porque ainda tem a ver com o B do Bileb, né? Que a gente fala, o B é a versão beta. Ou seja, a gente nunca abriu o nosso negócio achando que o projeto que estava escrito ele está pronto. Então, esse é um dos motivos da versão, um dos Bs, né, dos significados dos Bs, é essa versão beta. Então, que se todos os negócios, se todos os empreendedores, eles olhassem o seu negócio nessa forma, eu acho que seria muito mais fácil inovar. Você acreditar que o teu produto nunca está pronto. Tanto é que, né, agora, óbvio que essa questão da pandemia ela está acelerando muito mais, mas a gente, fazendo uma análise crítica do nosso negócio,
nós botamos em implementação no ano de 2019 o modelo de negócio ideal. Só que a gente percebeu que esse modelo de negócio ideal, hoje, ele ainda é sustentável. Nós não tivemos nenhum mês, escutem, um ano de Bileb, um ano e alguns meses, nós nunca tivemos um mês de fluxo de caixa negativo. Né? Então, nós sempre conseguimos gerar produtos, novos produtos ali dentro para a gente poder dar conta do negócio. Porque aquele único produto que a gente disse que ele tinha que sustentar, tinha que rentabilizar o negócio, ele não dá conta tão rápido assim. Né? Então, a gente precisou sempre estar criando coisas novas, se conectando muito com o mercado. E quando a gente fala em versão beta, a gente diz, não, peraí, agora a gente precisa se reprojetar para o próximo período, né? Então, a gente estava falando ainda do próximo ano, mas agora a gente vai antecipar e as missões agora para a metade do ano, a gente já quer que elas tenham um novo formato. Nós não vamos perder a nossa essência, o nosso propósito, o método, mas a gente vai tornar ela mais viável, inclusive em questão de custos, né? De operação desse modelo. Então, é estar o tempo todo pensando como eu posso fazer melhor, sem perder a essência e a entrega qualificada que a gente tem. Era isso. Show de bola. Eu gosto também de pontuar, assim, porque a gente tem trazido, né, vocês são a dupla que veio, né, 3 empreendedores a gente já trouxe agora, né, mas a gente trouxe o Thiago também antes. Eu gosto de trazer exemplos também de negócios que são teoricamente considerados tradicionais, né, porque a gente vê muito aplicativo, app disso, app daquilo, e às vezes os alunos ficam muito presos nisso também. Então, acho que é legal trazer também exemplos de negócios que são inovadores e que atendem uma necessidade do mercado, mas ainda assim no modelo tradicional, né? E que podem ser escaláveis. E aí, entrando na questão da escala, como eu falei para vocês, deu um pouquinho de spoiler no começo aqui com relação às perguntas, mas a gente teve 2 perguntas aqui a respeito de vocês expandindo, né? De vocês pensando em escalar para outras cidades. Se vai ser através de franquia. Tem uma pergunta aqui também falando que vai mais ou menos na mesma linha. Se vocês dão preparação para que pessoas que querem levar o Bileb para a sua cidade possam. Então, enfim, se vocês já estão pensando nesse projeto assim, de expansão, se isso já está em mente com vocês. Antes de vocês responderem, só um recadinho do Tio Lelê aqui para vocês, todos. Quem está aí no webinar, por favor, eu vou passar o link de pesquisa de satisfação do webinar, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm outros compromissos e já estão saindo. A van chegou, tá, gente? Quem está acostumado com o ensino superior, chegou a van já, a galera tá ótima. O ônibus da outra cidade. Então, eu vou deixar o link aqui com vocês. Quem, por favor, quiser não, mas por favor, façam a pesquisa de satisfação. Depois eu vou enviar também, que a gente vai enviar a gravação e assim tudo mais. Eu vou enviar de novo o link, mas quem já puder fazer a pesquisa de satisfação do webinar, porque isso ajuda a gente, que a gente melhora cada vez mais o webinar. Então, voltando às perguntas, plano de expansão, franquia, vem para São Paulo, vai lá para Belém do Pará, vai para São Bernardo, Santo André, vai para Barretos, que o Kim está querendo levar para Barretos lá também. O que a gente vai fazer aí, hein? Então assim, sim, é óbvio que a gente já pensou nisso, né? Até porque é um dos meus papéis, né? Enquanto CEO de relacionamento e expansão, é pensar nisso. Nós, a princípio, a gente tem o desenho desse modelo de franquia, porque nós somos muito provocados, na verdade. Eu acho que a gente nem tinha aberto o Bileb praticamente, né, Vera? A gente já tinha gente pedindo franquia, para quem a gente contava a história do Bi, enfim. Mas, enfim, a gente, de forma muito rápida, a gente já tinha mais de 10 pessoas de diferentes estados interessadas. Então, a gente tem uma lista de pessoas interessadas em ter a franquia do Bileb. Inclusive, uma empresária, mais especificamente, ela dizendo que quer levar para São Paulo, e ela quer ser responsável ainda por Santa Catarina, lá Florianópolis, por algumas capitais, ou seja, guarda a preferência para mim, né? Então, nós temos essa demanda, só que o que a gente acabou aguardando um pouco nesse processo? Porque quando a gente começou a rodar
o projeto mesmo, os nossos produtos aqui dentro, a gente percebeu que para uma franquia tem que ser muito fácil de replicar isso, certo? Como a gente trabalha num modelo onde precisa ter muito próximo, por exemplo, o papel da Verônica aqui, como CEO de metodologia, o papel do Adriano aqui como CEO de inovação, né? E pesquisa, então, criatividade e pesquisa. Criatividade e pesquisa. Então, a gente precisa muito de pessoas, de empresários que tenham esse perfil, ou de gestores que sejam contratados por essas franquias para poder rodar com esse propósito que a gente tem. E aí a gente viu que na verdade, aquele black box do nosso negócio, que é o método, a metodologia, o perfil das pessoas e a formação das pessoas, ele é muito difícil de ser franqueado. Então, a gente não quer ter uma franquia para simplesmente rodar qualquer coisa, ou a gente ter muito mais problemas do que soluções para o nosso franqueado. A gente quer uma franquia que dê certo. Então, a gente segurou um pouco. Por isso, que eu estava falando antes ali, logo que a gente retornou, por isso que a gente está acelerando agora esse processo de enxugar custos e tornar o negócio muito mais rentável do que ele é hoje, porque acho que isso é uma das análises que o investidor vai fazer na hora de buscar franquia. Então, a gente precisa mostrar que é um negócio rentável e a gente precisa analisar mercado. Quando a gente fala em analisar mercado, é muito simples você ir para São Paulo, por exemplo, e montar um Bileb. Você ir para Porto Alegre e montar um Bileb. Agora, você falou outras cidades aí que têm um porte muito menor. Então, como a gente tem essa premissa de que os mentores aqui, eles têm que ter um nível de formação e qualificação que, às vezes, uma cidade que, ao nosso ver, uma cidade que não é universitária, ela pode ter um pouco de dificuldade de atrair esse perfil de profissional, né? Fora outras coisas que a gente tem que estar mais maduros aqui dentro, e mais maduros eu quero dizer mais encorpados, né? Que é todo o desenho de processos. Então, nós amadurecemos desenhos de processos, nós encerramos o ano de 2019, começamos o ano de 2020 com todos os nossos processos desenhados, porque para você ir para uma franquia, na nossa visão, a gente não quer ir de uma forma amadora, a gente quer ir com tudo desenhado para poder brifar. Inclusive, a gente fala aqui no nosso modelo de franquia, o nosso modelo de gestão ele tem que ir junto para você poder dar suporte, porque não necessariamente a pessoa lá na ponta ela vai ter tido experiência de gestão. Então, não é simplesmente só Bileb, espaço físico e metodologia e formação do professor. É modelo de gestão e desenho de processos, né? Então, a gente tem isso desenhado, tem lista de pessoas que têm interesse, e depois o Leandro nos passa quem mais sinalizou aí interesse, mas a gente preferiu antecipar o amadurecimento do processo, do Bileb, e nós temos outras ideias de negócio. De expansão do Bileb. Então, a gente tinha que tomar uma decisão enquanto gestores. Nós vamos para a franquia ou nós vamos para esse outro viés do Bileb? E hoje nós decidimos ir por um outro lado, por enquanto. Só para... Gente, porque eu estou preocupado com o tempo, que a gente já estourou um pouquinho, mas é que tem outra pergunta aqui também para vocês, que eu acho que é válido, que o Emanuel perguntou. Ele queria saber como é que funciona. Eu não sei se vai dar para vocês fazerem rapidinho, assim, num resumo, né? Mas como é que funciona a análise de desempenho das crianças, né? Que são os participantes do Bileb. O que vocês usam, assim, para avaliação dessas crianças, né? E aí eu não sei... Eu acho que é bem importante essa pergunta, porque ela casa até com essa questão da metodologia que a Dai trazia antes, da franquia, perdão, que a Dai trazia antes. Na escola ou na faculdade, o Leandro, como professor universitário, né, sabe o quanto muitas vezes essa avaliação ela é frustrante tanto para o aluno quanto para o professor, porque eu não quero que o aluno decore nada, eu quero que ele consiga resolver problemas, né, enfim. E isso foi uma experiência que a gente teve até na Finlândia, né, de ver o modelo deles de avaliação completamente diferente.
nós não somos escola, nós somos um contraturno. Então, a gente não tem essa exigência da avaliação, né? Mas a gente podia simplesmente não avaliar, ou simplesmente dizer que a criança cumpriu o projeto e deu, acabou, né? Ou o jovem. Só que nós somos pesquisadores e nós acreditamos que aquilo que a gente faz, a gente precisa comprovar resultados. Principalmente num campo que demanda tanta pesquisa e que ainda tem pouca coisa produzida, né, científica, com dados, enfim. Então, a gente vem buscando desenvolver modelos, a gente ainda não chegou no modelo final, mas a gente faz acompanhamento semanal com os mentores, em que é feito uma análise qualitativa do desempenho das turmas, né, das crianças. Então, a gente avalia como que está a participação, seguindo alguns critérios que a gente tem. Agora, nós estamos construindo um instrumento de avaliação por competências. Existe na Trilha Empreendedora, que o Leandro é um dos idealizadores, né? Existem formas de avaliar competências. A questão é como fazer isso para uma criança de 5 anos, né? Ou 6, ou 7, ou 8. Então, que torna ainda mais difícil. A gente tem alguns pesquisadores desenvolvendo projetos aqui dentro. Então, o Adriano é orientador, é professor nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação aqui da Universidade de Passo Fundo. Então, várias das orientações dele acontecem aqui, né, e tem o Bileb como objeto de pesquisa, também para propor métodos de avaliação. Esse é um dos pontos que a gente, ao longo do ano passado, se questionou e se cobrou muito, e percebeu que, apesar de não ter exigência, a gente quer ter. A gente quer ter como responder para os pais, para as famílias, para a sociedade, para a educação de forma geral, né, que educação por projetos ou design thinking, ele traz resultados. E que resultados são esses? Então, mais do que uma questão legal, é uma evidência que a gente quer ter sobre aquilo que a gente está desenvolvendo. Né? Show de bola. Gente, eu acho que a gente vai... Não sei se não apareceu mais nenhuma pergunta ali. Se alguém tiver... Verônica, eu não sei nem... Acho que Suzy, você está por aí? Suzy, eu acho que eu vou conectar vocês, viu? Você e a Suzy. Acho que vocês precisam trocar uma ideia. Comentar aí. A Suzy está ali, ó. Preciso conversar. Estou aqui. Vamos lá? Boa tarde, Leandro. Diga, quem está falando? É o Breno. Fala, Breno. Isso, tudo bem? Tudo ótimo. Eu ia fazer uma pergunta que foi feita em relação à criação, porque vocês tiveram uma adaptação do plano de ensino de vocês, né? O plano era presencial e agora ele está sendo de forma virtual. Como vocês estão avaliando os alunos de vocês em relação a essa mudança desse plano? Bem legal. Breno, né? Breno, isso. A gente... Isso mesmo. Muito bem, muito obrigada pela pergunta. Nós fomos, assim como a maioria das pessoas, pegos de surpresa, né? Eu estava aqui num dia de tarde, a gente tinha atividade, no outro dia a gente já não podia mais ter, e nós optamos por liberar todo mundo, né, deixar todo mundo em casa, e a gente planejou a distância sentar aqui presencialmente juntos, né? E o que é um problema e uma solução é que a gente sempre fala sobre educação à distância, sobre as possibilidades que o ensino híbrido tem, né, sobre o potencial que a tecnologia tem. Então, nós tínhamos que garantir que fazer funcionar, porque imagina se a gente diz que não vai dar certo, a gente está sendo muito contraditório. Então, nós planejamos um modelo de atividades que não seja focado em conteúdo. A nossa ideia é que as crianças desenvolvam projetos para se manter vinculados ao Bileb, porque nós não somos obrigatórios, como a escola então a gente tem um cuidado, uma atenção muito grande em relação à evasão. É muito simples para um pai cancelar agora com a gente, né? Então, a gente quis manter esse vínculo, mas não só pelos cancelamentos, também por causa da importância de que as crianças mantivessem o desenvolvimento dos seus projetos. Então, eles recebem semanalmente um desafio para fazer,
Os desafios, eles são normalmente muito makers, eles têm que fazer, por exemplo, eles fizeram uma roda d'água, tem que criar um código, tem que criar um jogo, e aí nisso tem elementos de física, de química, dos temas que a gente explora aqui, e no final da semana tem um encontro online. E a gente está falando de encontro online com os mais velhos, tudo bem, mas com crianças de 5, 6 anos. E nós fizemos isso é legal de agora, olhando para trás, desde a primeira semana, e nós fizemos isso antes de qualquer escola, né? A gente pensou o nosso plano, o que nós faríamos em cada semana e que relação teria o desafio com a atividade em casa, com o encontro online. O que a gente tem percebido das escolas, e porque cada um de nós tem acesso a isso e está tem contato com todas as escolas aqui da região, é que falta um pouco essa relação entre o tema, a atividade que é dado para ele fazer em casa, o encontro online, a relação entre as diferentes disciplinas, né? Então a gente teve muito cuidado antes de lançar, por mais urgente que fosse lançar os desafios online, que a gente fizesse esse alinhamento. E aí, para saber se eles estão gostando, que foi uma pergunta que veio ali, o que eles estão achando, enfim, a gente fez também uma pesquisa de satisfação. Então, uma conversa com os pais, no ponto de vista de ter uma conversa com os pais, né? Porque essa é uma premissa nossa, a gente sempre ouve eles para saber, e a gente conseguiu construir um grupo de pessoas que participam do Lab que são muito sinceras. Então, as pessoas, elas realmente falam, né, quando tem alguma coisa que não tá legal, dá ideia, então a gente consegue ter um contato muito próximo. E aí, semana passada, a gente rodou a primeira, depois a ideia é que a gente possa ter outras, pedindo pontos positivos, pontos negativos, ideias, e vieram ideias muito legais, e uma avaliação bem positiva. A gente teve que se reinventar, né, e não dá para deixar de fazer as atividades, não dá para deixar eles perderem o vínculo de forma alguma. Vero, eu acho que seria interessante tu dar o exemplo das crianças que na atividade online elas foram medir a sombra. Uhum. Eles tinham, por exemplo, eles estão com 6 anos, tem uma fase que chama Sistema Solar, em que eles compreendem, né, os movimentos do Sol, Terra e Lua nesse momento. E aí, então, para compreender as estações do ano, eles vão vendo as estações do ano, se eles estivessem aqui, uma das atividades que eles fariam era ir lá para fora, medir a sombra do colega, desenhar a sombra, e daí a cada mês eles vão fazendo de novo para ver que a sombra muda, e isso comprova aquilo que eles veem dentro do laboratório, né, quando eles fazem a simulação. E agora em casa, eles tiveram que medir sua sombra também em diferentes horários e depois daí fazer os registros, os desenhos e tal. E durante o encontro online, eles tinham vários brinquedos, que daí eles também tinham que levar para o sol, e daí contava, aqui para mim a sombra fica deitada para a direita, o outro dizia que ficava deitada para a esquerda, e aí eles começaram a compreender que as suas casas estavam em locais e posições diferentes, né, apesar deles estarem todos dentro da mesma cidade. Então, essa aqui é a ideia, que eles possam interagir, que não seja só conteúdo, né? Porque conteúdo a gente dá aula online, ou grava uma aula, envia e está resolvido. Então, o encontro online, ele tem que ter um propósito também de reunir as pessoas, né? Ô, Dupla, infelizmente... Acabou. Faz tempo que acabou. Porque, na verdade, eu reservei o link aqui das 5h30 até as 7 horas. Então, o povo que é do tempo do Mirk, daqui a pouco vão quicar a gente daqui, entendeu? Já quicaram uma vez, não custa outra, né? Quicaram uma vez, então, exatamente. Gente, eu queria agradecer muito. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todo mundo que está aí, né? O pessoal que participou aí enfim, de todo esse webinar excelente aqui. A gente já tem alguns feedbacks aqui, tá? E são feedbacks super positivos, desde tipo, adorei, até abriu muito minha mente e amei. Enfim, e eu queria dizer que eu adorei também e agradecer do fundo do coração para vocês duas, assim, por dedicar esse tempo, assim, né? E eu acho que foi sensacional, assim, muito, 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 muito obrigado mesmo.
e espero que todo mundo tenha aproveitado e, enfim, curtido bastante esse webinar aí. Parabéns aí pelo Belab. E, enfim, é isso. É isso. Obrigada, Imagina, a gente que pessoal. agradece. A gente que agradece e, assim, para falar para todo mundo que a gente está à disposição, enfim, vocês têm toda a conexão agora via Bilab conosco, querem continuar tirando dúvidas, fazendo perguntas, a qualquer momento a gente está aí sempre para compartilhar. Bruno, brigadão também. Pessoal, grande satisfação ter vocês aqui. Realmente amei o papo. Eu também sou apaixonado por educação, então, para mim foi realmente inspirador ver gente trabalhando com tanto afinco, tanta garra nessa área, e eu espero que vocês continuem tendo sucesso e, pelo amor de Deus, avisa quando vocês forem abrir a São Paulo, né? Quem sabe aí o Leandro tem que disputar a vaga de membro do Bilab aqui de São Paulo. Que bacana, bacana. Muito bem. Vai ser um prazer. Pessoal, muito obrigado aí por todos. É isso daí. Beijos e abraços. Se cuidem, fiquem em casa. Obrigada. E é isso. Até. Obrigada. Abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.